Carla Mita, atual CMO da Visa no Brasil, tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Carla liderou as ações relacionadas aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris e também protagonizou o case do jogo da NFL em São Paulo. Neste papo, ela fala sobre gestão, liderança e tecnologia no contexto do CMO. A tecnologia e o marketing vieram caminhando muito junto nisso, cada vez mais ligada ao lado estratégico do negócio, né? Olá pessoal, eu sou o Pacete, editor de Forbes MKT e Forbes Tech. Esse é mais um episódio da série especial com CMOs. Hoje eu recebo a Carla Mita, vice-presidente de marketing da Visa aqui no Brasil. Brasil ou Latam? Brasil, né? Porque eu também já entrevistei a nossa diretora de marketing. A Luciana. Isso, que ela é a responsável por Latam. Então é Visa Brasil. Carla, bem-vinda agora oficialmente à Forbes. Obrigada. Nós conversamos... Honrada de estar aqui. A última vez que nós conversamos, nós estávamos mal, né? A gente estava em Paris, nas Olimpíadas. Pois é. Talvez você trabalhando um pouco mais que eu. Isso com certeza. Como que foi essa experiência de Paris e Visa, que foi tão... ali você contou um pouquinho para mim, né? Que já era um grande projeto marcado aí com a sua vinda para cá. Como que foi essa experiência? Eu acho que... Olha, eu sou suspeita, né? Porque eu comentei com você, né? Eu gosto muito de Olimpíadas. Eu acho que se tem uma plataforma extremamente democrática, inclusiva, são as Olimpíadas, né? Então, e a Visa é parceira do Comitê Olímpico já há muito tempo, né? Desde 95. Depois, em 2012, a gente entrou com o Comitê Paralímpico. É que a gente estava na primeira parte lá das Olimpíadas. Mas é um projeto enorme, né? Então, assim, se você pensar todo o cuidado, toda a preparação, né, que a gente tem, desde toda a questão tecnológica, de processamento de dados, de segurança, em todas aquelas arenas que a gente tinha lá espalhados, os 40 locais, era bastante coisa ali. Então, assim, é um trabalho aí de várias equipes a nível global, de muito tempo de planejamento, né, de cuidado, e acho que quando a gente chega lá, naquela semana que a gente recebe os clientes, que a gente está com os convidados, não tem preço, realmente é um negócio muito legal. Quantos assim. mais ou menos vocês levaram do Brasil? Ao todo, a gente levou 300 clientes. 300? Isso, mais alguns convidados das diversas regiões. Deu tudo certo, né? Foi uma experiência muito legal. Foi incrível, assim, a gente recebeu super bons feedbacks, né? Assim, eu fui acompanhando um grupo grande, né, de quase 100 clientes quando a gente estava lá. E assim, a experiência é desde a chegada, né, todo aquele cuidado que a gente tem com a hospitalidade, né, em todos os transportes, arenas, todas as atividades que cada um dos nossos clientes, né, dos emissores, dos bancos, preparam para os seus clientes, para os nossos consumidores, né. Então, assim, é muito gostoso de você ver, assim, acho que é uma forma de você ver o marketing, né, ali em ação, né? A gente chama ali de live marketing, mas é isso, é você ver aquilo tomando vida, aquilo, né, acontecendo, né, realmente. E cada cliente com uma vivência totalmente diferente, com experiências diferentes, com bagagens diferentes, né? Então, grupos bem ecléticos. E ao longo de todo o período das Olimpíadas, tinham pessoas da equipe acompanhando, né? Para estar junto, para dar todo o suporte necessário para o grupo que estava lá. Então, é um clima incrível, assim. O que é ser parceiro há tanto tempo, assim? Quem que acaba se moldando a quem ali? Até porque a gente não tá falando de qualquer evento, né? A gente tá falando de um evento numa proporção global. Quem acaba se moldando a quem? Entre patrocinador e patrocinado? Mais do que patrocinador e patrocinado. Parceiro, né? Eu acho que nesse caso é muito mais uma parceria já, né? Assim, pelo tempo, por como as coisas foram evoluindo, né, e como a Visa, ao longo, né, desse patrocínio, desse asset, foi também ajudando o Comitê Olímpico em diversas outras frentes, né? Então, a gente leva ali toda uma tecnologia, todo um conhecimento de como fazer os pagamentos, de trabalhar ali nas arenas, a exclusividade de aceitação é Visa, né? Então, de como que a gente recebe esses milhões de clientes que estão lá num momento único, né? De querer curtir um jogo, de assistir uma competição, alguma coisa assim, e no momento em que ele precisa consumir, entrar ali, ele tem todo esse arcabouço por trás, né? Então, é uma coisa que você vai construindo junto, né? E acho que ao longo do tempo a Visa soube ali muito bem construir isso, né? E acabou já virando uma coisa, né, assim, uma marca registrada, assim, a gente está muito junto com o comitê e a gente transcende um pouco, inclusive, né?
só o asset em si, né? Só o momento das Olimpíadas, né? Então, existe um trabalho maior ali que a gente tem de ter o time Visa, né? Acho que eu comentei um pouquinho com você, né? Ao longo desse processo, a gente já teve ali 600 atletas que a gente trabalhou, né? Que eles fizeram parte do time Visa. E é um trabalho que é além das Olimpíadas, né? Porque ele começa antes de um ciclo olímpico, onde a gente tem uma série de atletas, né? Que acabam participando no projeto, representando os diversos países, né, que a gente está também. E ali tem um trabalho com os atletas, né, de acompanhar a jornada deles e de dar uma série de ferramentas, né, que a gente consegue levar, não somente ali de treinamento, de informação, muitas vezes, né, até de lidar com patrocínios, de mídia, enfim, uma série de tem uma parte de produção de conteúdo ali também, Exato. né? Que foi essas Olimpíadas foram interessantes para falar sobre atletas influenciadores, talvez o ápice dessa discussão, né? E esse é um dos pontos que veio evoluindo nesse processo, né? E é uma das ferramentas que a gente ajuda eles, porque a gente sabe que é importante, né? Acaba criando ali uma marca, vamos chamar assim, do próprio atleta, ele cria sua audiência, ele conversa com essa audiência, e aquilo também ajuda ele ao longo, né, da carreira dele a criar uma série de ferramentas complementares, inclusive até de renda, enfim, é muito bacana. Você chegou na Visa em segundo semestre de 2023? Eu cheguei em outubro, vou fazer um ano agora. Então outubro, praticamente foi o onboarding aí, foi um projeto olímpico pela frente, né? Tá, vamos falar um pouquinho dessa sua trajetória. A gente conversou também sobre isso. Inclusive tem esse comentário aqui que a Carla fez em relação aos Jogos Olímpicos. Tem uma matéria, eu vou deixar aqui na descrição da entrevista que você me deu lá em Paris. Vamos falar sobre trajetória. Assim, você praticamente acabou se formando no mercado financeiro, talvez com algumas derivações ali. Que escola foi essa do marketing numa indústria que ela costuma ser pioneira em tecnologia, né? Não só em investimento, mas em adoção, até chegar na Visa? Olha, é curioso, né? Porque essa pergunta, assim, né? Até eu vim para cá pensando um pouco sobre isso. Eu não fiz marketing originalmente, eu me formei em ciências da computação, né? E aí, quando eu comecei, né, minha carreira, eu entrei no Banco Nacional, que na época era um banco que já era muito, assim, moderno na época e tudo. E, assim, a gente tinha uma visão muito 360 daquilo que hoje a gente chama de produto, né? Enfim, então, eu já tinha uma responsabilidade de marketing ali. E a importância de você saber as necessidades do cliente, de você ter esse olhar maior, né? Não somente pelo lado financeiro, mas também de como levar as características do seu produto, de ouvir as necessidades do cliente. Isso foi uma coisa que já veio sempre desde o início, né? Então, depois eu acabei fazendo, né, uma pós-graduação em marketing, enfim, fui seguindo esse caminho. E ao longo da minha carreira, eu sempre fui acompanhando essas evoluções, né, de marketing, quando a gente fala assim, mas aí talvez mais de um lado de negócio. Só que quando você para olhar, né, assim, não é apenas um negócio pelo negócio, né? Quando você para acompanhar isso ao longo do tempo, né, conforme a gente foi evoluindo ali numa série de tecnologias, né, e de conhecimentos, etc., você começa a ver que o marketing ele está muito ligado à estratégia do negócio em si. Porque se eu não consigo fazer chegar para o meu cliente, para o meu público-alvo, aquilo que eu tenho de bom no meu produto, no meu serviço, no meu segmento, a entrega não fica completa, ela não fica, né, você não consegue atingir o potencial máximo daquilo que você tem na mão. Então, acho que eu tive assim, dentro da minha carreira, assim, a chance de passar por empresas que foram me permitindo desenvolver em diversas áreas, em diversos produtos e segmentos, esse olhar de como o marketing sempre foi me apoiando pelo lado de negócio e como que isso foi trazendo mais resultados, né, nas áreas por onde eu fui passando, né? E hoje, né, quando você olha, o marketing, ele é um braço muito estratégico dentro de um negócio, de uma empresa, né? Principalmente quando a gente fala hoje, né, por exemplo, de como chegar num cliente, de como entender necessidades desse consumidor, como desenhar e adaptar melhor seus serviços e seus produtos, né? Não dá para você fazer isso dentro de quatro paredes aqui, não. Você tem que ouvir, você tem que saber para quem que é que você está levando. E com muita ciência envolvida, né? Muitos métodos. Muita ciência envolvida, porque ao longo desse tempo, a gente foi vendo essa evolução do marketing, né? Antes, para você ter um marketing mais efetivo, talvez você trabalhava ali meios de comunicação e estratégias de comunicação muito mais abrangentes,
já que eu não conseguia chegar exatamente naquele meu cliente, naquele momento certo, com aquela mensagem adaptada para ele. Então, eu tinha que ser muito mais massificada, né, muito mais ampla a mensagem para tentar chegar em todo mundo. Conforme a tecnologia foi avançando, né, se você pensar bem, quando entrou o Internet Banking, quando chegou a época do mobile, eu consigo te entregar uma mensagem no aplicativo, muitas vezes, sei lá, geolocalizada, né, então consigo trazer uma informação, consigo te trazer um conteúdo que faça muito mais sentido para você naquele momento e adaptado ao cliente naquela situação. Então, hoje em dia, o marketing, né, digital, como a gente fala, é um marketing meio de precisão. Eu consigo exatamente levar a mesma mensagem adaptada para diversos públicos, dentro de um contexto muito mais assertivo. E quando a gente pensa em resultado, né, assertividade, orçamentos às vezes mais restritos, né, necessidades de você levar uma amplitude muito maior de mensagens, a tecnologia e o marketing vieram caminhando muito junto nisso, cada vez mais ligada ao lado estratégico do negócio, né? A gente tem feito um esforço aqui exatamente para mostrar esse lado do marketing, porque o que você falou de ter talvez algumas opções massificadas, o marketing ele ficou e ainda é muito associado à comunicação puramente, a uma parte, né? Exato. E aqui nas conversas a gente tem desconstruído um pouco, mostrando o quanto que marketing aqui é negócio, é PNL, é resultado e por aí vai. Eu acho até que o marketing, né, enfim, ele tinha muito esse viés, né, de ser uma coisa mais comunicação, como você falou, né? Então, pensa no comercial, vai para televisão. Até o lúdico também. Uma das entrevistas que eu fiz com o Tracanella, do Itaú, parceiro de vocês, a gente comentou sobre esse lado lúdico também, o lado da narrativa, da história, né? Porque você tem que acabar criando uma identificação com o cliente, né? Pensa que hoje em dia o nosso né, cliente-alvo, ele acaba tendo um bombardeio de informações de diversos lados. Como é que eu faço para que a minha mensagem chegue de uma forma que crie uma conexão, que crie uma identidade, que chame a atenção desse cliente, né? Dentro de uma realidade em que você tem várias mídias, vários acessos, enfim. Então, cada vez mais você tem que ouvir e saber o que é uma mensagem relevante para aquele público que você quer chegar. Então, acho que hoje, no caso do marketing, acho que você tem uma amplitude muito maior de meios, né? Além daqueles mais tradicionais, que para algumas situações eles de fato são importantes ou são complementares, enfim. Mas hoje você tem uma gama muito mais ampla de meios, de canais, de mídias, onde você consegue levar a sua mensagem, às vezes de um jeito muito mais contextualizado, de um jeito muito mais suave, vamos dizer assim, né, dentro do dia a dia do teu cliente com quem você quer conversar. Carla, há 14 anos, quando eu fui fazer faculdade, era mais ou menos assim, a administração era quem exatamente talvez não sabia o que queria ou acabava olhando para um aspecto mais abrangente. Jornalismo era talvez quem tinha até um lado ideológico e ciência da computação era quem ia ficar rico ali. Ficou rica. Rica ficou, né? Não sei, mas eu vou te falar que assim, aprendi muito, muito. Nunca trabalhei diretamente com tecnologia, mas a tecnologia, ela sempre fez parte de todas as áreas por onde eu passei. O que você consegue trazer hoje como fundamento dessa base em ciências da computação? Que você, às vezes, inesperadamente, você olha para a tua rotina, nossa, eu estou aplicando aqui algo que tem a ver com essa base. Isso é interessante, porque hoje eu estou vivendo isso com os meus filhos, né? Que estão nessa idade, um já está na faculdade, fez administração, como você falou, o outro ainda está pensando o que vai fazer. Mas quando eu penso em como isso foi me ajudando, e hoje, né, se eu trouxer aqui, acho que tem duas coisas que são para mim assim relevantes. Acho que quando você vai pensar, né, numa área de tecnologia, processamento, construção de um sistema, você tem que ter um pensamento muito organizado, muito estruturado. E para você conseguir chegar na solução que vai resolver a dor, né, o problema do cliente, você precisa ouvir muito. A famosa área usuária. Então, como é que eu te ajudo com a minha tecnologia a resolver uma dor, um problema, um desafio que você tem e eu consigo solucionar isso através do que eu tenho aqui de ferramental de tecnologia. Então, acho que isso, para mim, é uma coisa assim que ter esse pensamento estruturado e sempre ouvir o cliente
que pode ser um cliente interno, pode ser um cliente externo. Acho que isso para mim foi uma base assim, que me ajudou muito na carreira, me ajuda e tenho certeza que cada vez mais continua sendo extremamente forte. E acho que o outro ponto, assim, Pacete, hoje a gente fala muito de dados, né? Quando você está, né, assim, na faculdade, eu me lembro, assim, a gente aprendia muito essa parte toda de banco de dados, da importância de ter um banco de dados estruturados, fácil de acessar, com todas as informações necessárias. E hoje, né, se você pensa, é dados na veia, né? Então, assim, lá na Visa a gente processa um volume, assim, absurdo de dados, né? Então, último ano, foram quase 300 bi de transações que a gente teve. Pensa numa base ali de uma quantidade enorme de cartões que a gente tem, né, em 200 países, 14.500 instituições financeiras. Então, assim, aquele volume de informação que trafega na rede da Visa, nos diversos países onde a gente está presente, traz uma riqueza de dados que você precisa aproveitar, você tem que saber trabalhar com elas, né? E aí, assim, estou falando de uma rede como a Visa, uma empresa, né, enorme, global, que trabalha com volume gigante de dados, né, de mais diversos formatos e tal, mas cada vez mais isso é importante no negócio. Então, assim, se eu tenho os dados, o importante é eu conseguir ter acesso a eles e conseguir trabalhar isso de uma forma que eu agregue valor para o meu cliente, que eu consiga ser mais assertivo nas minhas ações de marketing, que eu consiga trabalhar com os meus clientes, os bancos emissores, adquirentes, enfim, e consiga, desta forma, ajudar eles nos seus negócios, com insights, com informações. E aí, esses volumes gigantes de dados hoje em dia, você tem que trabalhar através do quê? Da inteligência artificial, porque muitas vezes são volumes enormes que para você conseguir extrair de lá os insights todos, né, só com o poder, né, desses de processamento que tem, e que é uma coisa que a Visa já faz lá desde 1993, né? Então veio acompanhando essa evolução. É que acho que hoje a gente está num momento um pouco mais em que a inteligência artificial está mais próximo de todo mundo, né? Mas assim, se você pensar bem, já são modelos de processamento de volumes de dados enormes para você conseguir acelerar isso e trazer informação relevante, insight, né? O dado pelo dado, ele não é nada se você não consegue trabalhar isso para gerar algum resultado, né? Olha ela aí aparecendo. Eu nem faço questão mais de evocar a inteligência artificial, ela já aparece ela naturalmente. Tá sempre, até que ela demorou um pouquinho para aparecer hoje. Ô, cara, antes de falar, obviamente a gente vai falar sobre inteligência artificial, mas a Visa é uma empresa, uma marca que me gera bastante curiosidade, porque ao mesmo tempo a gente está falando hoje das marcas que mais investem em marketing no mundo, a gente está falando do ponto de vista de marca, de construção de marca, ao mesmo tempo que é uma empresa virou uma empresa de tecnologia. E é uma relação muito interessante. Eu já fiz essa pergunta para o Nuno, Country Manager aqui do Brasil, em esse momento em que Visa se reconhece como uma empresa de tecnologia, mas você que está fazendo um ano, como que é? Que mundo é esse? Que ao mesmo tempo você tem um dos maiores assets aqui do ponto de vista de branding, mas é uma empresa que respira dados e tecnologia. É interessante, né? Ah, super, né? Acho que tenho o privilégio de estar numa empresa que hoje, né, você tem ali tudo que eu trago tem muita tecnologia embarcada, né? Até pelo processamento, pelo volume. Então, hoje a gente tem, está falando de mais de 100 soluções de produtos que a gente tem lá que já usam isso, né? Então, e quando você transpõe isso para o nosso dia a dia, né? Olha quanta tecnologia você tem embarcada no seu celular, que é uma ferramenta que você está no teu dia a dia usando para tudo, né? Então, na Visa, como uma empresa líder de tecnologia, não tinha como ser diferente. A gente teve que acompanhar. A gente é muito mais hoje do que uma empresa que, né, do segmento de cartões, vamos pensar assim, né, que talvez seja ali a primeira coisa que vem na sua cabeça, né, assim. Por trás, eu tenho soluções das mais diversas, né, assim, não somente de produtos, de fraude, de cibersegurança, enfim, e mais os braços todos que complementam esse uso das tecnologias que eu já tenho, né. Então, assim, pensando no nosso dia a dia, né, na nossa realidade, não tinha como ser diferente. A Visa veio acompanhando e muitas vezes até trazendo inovação nessa parte de tecnologia, de processamento de pagamentos de meios de pagamento. E isso acaba puxando, é um mercado extremamente vivo, né, assim, demandador, acaba trazendo outras soluções que eu consigo construir de tecnologia que resolvem e ajudam os nossos clientes nas mais diversas frentes, né? Então, e aí, quer dizer, você tem todo esse lado de tecnologia. E dentro da Visa, a gente tem algumas unidades que trabalham com, vamos chamar assim, com
valor de serviço, né, agregado, que a gente chama lá, que é consultoria, vamos chamar assim, braço de consultoria. Então, eu tenho isso em diversas frentes. Eu tenho um lado de consultoria analítica, de consultoria estratégica. No marketing, eu tenho 2 áreas, né? Então, eu tenho uma área que olha e cuida da marca, por si só, e tem uma área que trabalha com serviços de marketing para os nossos clientes. Então, eu consigo atender ali um fulfillment completo de uma campanha para um cliente e nas mais diversas formas, com insights, com produção, com mídia, e tudo isso usando o quê? Todas as ferramentas de tecnologia e tudo que eu tenho por trás que eu consigo suportar. Então, hoje o marketing, para você ter um marketing mais assertivo, um marketing mais preciso, eu tenho que trabalhar com um processamento grande de informações. Então, uma das plataformas proprietárias que a gente tem nessa construção de tecnologia que a gente está falando é uma plataforma, que é o VMP, que é de construção e execução de campanhas, né? Então, dentro da Visa, a gente tem essa solução construída ali, né, proprietária, onde a gente consegue trabalhar e desenvolver uma série de campanhas e, né, trazendo os insights, conseguindo agregar muito valor para o cliente, dependendo da necessidade do que ele tem. Então, ciclo de vida, enfim, a gente tem lá o Vai de Visa. Então, assim, transcendeu muito somente o cartão. Então, eu consigo trazer ali uma série de outras funcionalidades e tecnologias e soluções agregadas que ajudam o cliente de uma forma muito mais ampla, né, nos seus desafios, nas suas dores do negócio do dia a dia. Eu tenho uma curiosidade ainda nessa questão da estrutura. Eu costumo dizer que a cadeira de CMO, a vice-presidência de marketing, ela tem bastante poder, né? Porque ela tem um poder de investimento ali, né? Ela tem a caneta, a decisão. No caso de Visa, nessa estrutura, sendo hoje uma das marcas que mais investem em marketing globalmente, num contexto regional, isso também é verdade. Mas explica um pouquinho hoje a autonomia que você tem. Agora falando puramente de investimento em marketing, aqui em Brasil, global. É uma marca expressiva também no Brasil em termos de investimento, não é? Dá uma dimensão, até para quem não está muito familiarizado com essa divisão, né? Marketing, investimento, verba. Né? Se você pensar bem, o Brasil é um dos países, né, geograficamente, em termos de volume de processamento de dados grande dentro da Visa. Como uma empresa global, a gente precisa manter uma identidade, né, nos mais de 200 países que a gente está presente. Então, assim, acho que até comentei com você, né? A gente veio evoluindo ao longo dos anos aí nos nossos, né, no posicionamento. E hoje a gente está num posicionamento em que a gente quer ser ali o melhor meio para você pagar e receber e estar com você ali na tua jornada, seja ela qual for, né, do cliente, passo a passo. A gente sabe que é uma coisa que é uma construção, né? Então, o exemplo que vocês dão é interessante. Eu nunca esqueço. Toda vez que eu estou fazendo um pagamento aqui, tá aqui, a marca tá aqui, né? Exato. Nesse momento a marca ela aparece muito em qualquer transação que eu tô fazendo. Ela é muito presente, né? E hoje ela tá talvez ali no principal tangível que um cliente tem hoje em mãos, que é o cartão, né? Quando a gente para pensar ali um cliente final, né, que eu digo ali um consumidor, então assim, ela tá muito, muito presente né? Quando você vai fazer um pagamento num e-commerce, por exemplo, numa loja. Então assim, tá muito próximo de você isso aqui. E quando você fala, né, de marketing, de investimento, assim, eu tenho, obviamente, uma parte do meu time que trabalha isso aqui, né? Então, a gente segue uma unidade ali com posicionamento, com toda a linha de comunicação global que eu tenho, até porque é importante que, por exemplo, quando você vai para Paris, você se sinta também identificado com a marca, não somente aqui no Brasil, mas quando você chega lá, para que aquilo seja familiar para você, para que você se reconheça como cliente da Visa, né, em outros lugares do mundo. Acho que essa é uma das principais fortalezas que a gente tem também, né? Mas é óbvio que eu tenho que trabalhar e adaptar a minha comunicação para o país onde a gente está, né? E a gente tem essa liberdade dentro da Visa de fazer essas, vamos chamar assim, essas adaptações de linguagem, né, de cultura, né? Então, o que a gente vai trazer? Por exemplo, a gente está agora com uma campanha da NFL, né? A gente recebeu agora, em setembro, o primeiro jogo da NFL na América do Sul, um jogo da temporada, valendo, né? O que foi uma coisa assim, extremamente legal. Foi a primeira vez que isso aconteceu. E na campanha a gente trouxe, né, quem? Um brasileiro, o único brasileiro que está na NFL, que é o Cairo Santos,
para falar da sua história, para contar como foi essa história, como que ele chegou até uma liga, né, tão disputada quanto a NFL de futebol americano, como foi a trajetória dele. Então, assim, isso é uma adaptação, é uma forma de conversar com o público brasileiro. Como é que a gente traz essa nossa mensagem de um jeito contextualizado e seguindo, né, vamos chamar assim, os nossos códigos verbais aqui, como é que a gente consegue levar isso de um jeito adaptado. Ainda sobre essa questão da marca, eu estava pensando aqui, principalmente para quem viaja muito, para quem está fora do Brasil, é uma marca que ela está presente em momentos, eu diria em momentos críticos, críticos do ponto de vista de relevantes, né? Às vezes você está ali numa transação fora aqui do teu hotel ou de uma passagem aérea, as corriqueiras, mas também um momento de muita alegria ali, talvez um sonho. É interessante, acho que temos poucas marcas hoje que têm esse peso, né? Globalmente falando, que em termos de você olhar o símbolo, o branding remete a uma confiança, poxa, exato, que legal, eu tô familiarizado aqui com esse universo. Fico feliz porque você captura isso, e é exatamente isso que a gente espera em todo o trabalho que a gente faz, né? Que quando o cliente chega em outro país, né, em uma outra situação, que ele saiba que ele está com a Visa ali, né, e aí ele tem a segurança de que a transação, né, enfim, vai ser processada, está sendo cuidada, tem toda uma tecnologia embarcada, ele se identifica com aquilo, a gente, dependendo do produto, a gente está junto ali numa série de outras assistências para que a sua viagem seja uma coisa muito mais fluida, muito mais tranquila, para que você possa aproveitar a viagem em si, e no caso de uma emergência, você tem ali outras coisas que a gente consegue te aportar, né? Enfim, então acho que é como estar junto com o cliente nos mais diversos momentos, né? Obviamente ali, e você conseguir ter essa identificação, né? Então acho que para uma marca isso é fundamental, né? Eu quero que você saiba que, né, acho que é uma das premissas nossas ali, que onde você estiver com a Visa, você tem a segurança de estar com a marca ali, com o produto que tem toda essa tecnologia, toda essa segurança de pagamento, que você vai ter suas férias, né, funcionando, que você tem todo um acompanhamento ali da marca, enfim, nessa estrutura muito maior do que apenas num país. Entendeu? Ou seja, considerando todo o investimento global aqui e a relevância do mercado brasileiro, a Carla tem um budget bastante interessante para quem quer fazer negócio aqui. Carla, tem um outro aspecto dessa estrutura de marketing da Visa, que são os parceiros. Sim. Eu tô chamando de parceiros aqui, mas eu tô falando do Itaú, do Bradesco, de outros bancos, de todos os outros agentes que estão aqui nesse universo. E quando você falava um pouquinho ali do que vocês fizeram em Paris nas Olimpíadas, como que é esse desafio quando você trabalha um marketing que envolve um parceiro no meio dessa jogada? Então, você tá impactando o parceiro, mas também o cliente do parceiro. Tem umas complexidades aqui, não tem? Mais do que complexidades, assim, eu acho que são oportunidades, assim, quando eu vejo, né? Acho que assim, a gente tem o privilégio de trabalhar com grandes marcas, né? Você falou algumas delas, né? No lado de bancos, de emissores, mas de adquirentes, de comércios, né? De merchants grandes que a gente tem. Quando você para pensar ali como marketing, como Visa, né? Nesse meu trabalho com os nossos clientes, eu estou ali muito mais como um braço, né, de apoio, assim, o sucesso dele é o meu sucesso, né? Então, assim, eu tenho um ferramental muito amplo, né, de soluções para ajudá-lo nos desafios que cada um deles tem. Então, desde fazer uma pesquisa para clientes, fazer uma produção de uma campanha, produção da campanha com mídia, fazer um marketing direcionado, fazer um ciclo de vida de algum momento da jornada daquele cliente. Então, assim, é muito mais sobre estar junto na jornada desse cliente, é muito mais sobre estar com ele nos seus desafios e tomar esses desafios para a gente, e com tudo que eu tenho, né, de tecnologia, de informação, de insights, né, de benchmarks de outros países, como que eu consigo chegar e trabalhar junto com ele para agregar valor. Então, acho que se você pensar em termos de carreira, né, assim, de desafios, é extremamente legal, porque eu tenho uma amplitude ali muito interessante de realidades, de desafios, de momentos, né, enfim. Então, acho que o time ali de marketing, a minha equipe, ela tem que refletir isso também, né? Então, assim, tem que ter essa flexibilidade, né, essa multiplicidade de conhecimentos, de skills,
né, para conseguir trabalhar junto com os mais diversos perfis de clientes que a Visa atende, né, e com isso conseguir aproveitar da melhor forma possível para ajudar o nosso cliente com tudo que a gente tem ali à disposição dele. Falando em equipe, o que você tem hoje ali em termos de diversidade de repertório? Tem ciências da computação ali no marketing, igual a você? Tem, porque a gente tem tecnologia, né? Eu tenho ali a plataforma lá, que é o VMP, né? Que é o Visa Marketing Platform. Então, eu tenho também um lado de tech ali na minha equipe, de dados, né? De CRM. Então, eu tenho skills ali de marketing dos mais diversos, né? Enfim, pessoas que já foram de veículo, que já foram de agência, que já foram dos nossos clientes, né, como eu, por exemplo, né, que estava ali, sempre trabalhei em banco, mercado financeiro. Então, assim, é importante. Idade, geração, né, a gente fala muito, né, da geração Z, que é uma geração que todo mundo quer, né, chegar, atingir, até porque... Como tem sido essa experiência com a geração Z? Eu acho que uma das gerações mais hypadas e comentadas e discutidas e estudadas. Você tem muitos, até... É estranho falar desse jeito, mas você tem muitos representantes da geração Z ali nas equipes. Qual tem sido o aprendizado? Olha, acho que, assim, eu vou te falar que, assim, para mim, assim, equipe é tudo, né? Então, acho que você tem que ter o time, quanto mais diverso ele for, quanto mais, assim, diferentes opiniões, backgrounds, skills, né? Enfim, vivências. Acho que tudo isso torna muito mais rico tudo aquilo que a gente constrói e entrega para o cliente, né? Então, eu tenho um pouco de tudo ali, né? E isso também é uma coisa que reflete muito um dos valores importantes da Visa, que é com relação a essa questão de diversidade, né? De inclusão, que é uma coisa que a gente trabalha muito isso lá. Então, eu tenho uma grande parte ali mulheres, homens, Gen Zs, né? Enfim, millennials, Y, tem um pouco de tudo lá. E é ótimo, entendeu? Assim, porque quanto mais você tem isso, mais rica se torna uma conversa ali, pensando num problema, o ponto de vista, a solução, né, o caminho que você constrói até chegar numa proposta para levar para um cliente, a forma como você recebe as informações e trabalha. Então, assim, é extremamente gratificante, assim, quando você trabalha com um time que tem toda essa variedade ali, né, de tudo, de cultura, de geração. O multigeracional é cada vez mais importante aqui, porque as marcas são multigeracionais. Uma marca como a Sim. Visa é multigeracional, né? E se você quer ser genuíno na mensagem que você está construindo, né, você tem que ter os diversos pontos de vista, né? E isso é uma coisa também que a gente acaba levando para os parceiros com os quais a gente trabalha, né? Com as agências, enfim, os times lá, as empresas que trabalham com a gente para construir as soluções. Isso é uma coisa que também você tem que ter. Porque, de novo, quando eu levo um desafio de como que eu consigo chegar numa comunicação que faça sentido e contextualizada para uma geração Z de determinado lugar, assim, né? Se quem está recebendo o meu pedido, se quem está trabalhando comigo não conseguir também receber isso lá dessa forma, né, com essa multiplicidade de olhares, de opiniões, né, enfim, eu também não vou conseguir entregar meu melhor trabalho. Então, acho que isso é uma coisa que o fato de você ter um time diverso, com diversos skills, né, enfim, acaba também trazendo os nossos parceiros para esse tipo de perfil. Então, o melhor dos mundos ali. Tem alguma característica, até técnica hoje, talvez que você acha que faz falta? Talvez, olha, eu ainda poderia ter mais pessoas com esse perfil na minha equipe, algum tipo, um olhar específico. Tem? Você sente falta de alguma? Não diria sinto falta, mas eu acho que cada vez é mais importante você ter esse perfil analítico nessa parte toda de marketing, né? Porque a partir do momento que o marketing se torna um braço mais estratégico e mais relevante dentro do negócio, né? Você pensar em resultado em todas as ações que eu faço, né? Isso é uma coisa que lá na Visa a gente mede tudo. A gente tem o MROI, que é uma metodologia ali de avaliação de resultados sobre os investimentos e tudo. Isso é fundamental, né? Então, assim, e esse olhar analítico de como você construir, de como você trazer uma proposta que potencialize ao máximo o investimento que ou a Visa ou o cliente está fazendo e eu estou trazendo a solução ali, isso para mim é fundamental, né? Então, acho que existe, mas eu acho que você sempre pode, né, assim, ter essa inquietude ali, essa coisa de querer
dar um próximo passo ali, de ter um olhar adicional, de ter um questionamento a mais, né? Enfim, de como que você consegue trazer, com tudo que a gente já tem, um resultado a mais. Como que eu consigo me tornar mais relevante para a empresa, para o cliente. Então, acho que isso para mim, assim, acho que essa, inclusive, acho que é uma das grandes transformações do marketing ao longo do meu tempo aqui de carreira, de como que você consegue provar e mostrar, né, numericamente ali, resultado sobre cada real que você investe, como que aquilo se reflete em negócio. Né? Então, acho que isso foi uma das coisas que veio evoluindo muito e que fez com que hoje o marketing se torne realmente um braço, vamos chamar assim, de geração de negócio mesmo. Né? Então, não somente de growth, etc., mas quando eu faço chegar uma mensagem que faz sentido e o meu cliente usa mais e o cliente final dele também, e essa marca é percebida e se torna relevante, tem uma preferência, isso se reflete em resultado. Aquela perguntinha boa para terminar, para quem, e aí perguntando para quem já praticamente viveu ali o internet banking, o que era antes, o que é depois, a revolução que foi depois. E aí, acho que talvez pegando um pouquinho de inteligência artificial que você já falou, mas hoje, e especificamente no Brasil, a gente vive um momento bastante peculiar, né? A gente já teve aqui o caso do Pix, que transformou o Brasil num exemplo global. A gente tem hoje um desafio em relação às bets, às apostas, uma discussão sobre regulação ou não. Direto ou indiretamente, isso acaba afetando vocês, porque a gente está falando de transação. Ou seja, são vários contextos comportamentais e estruturais que vão se estabelecendo. Como que é ser uma marca que está atrelada à segurança, à confiança, num contexto, numa transformação ainda mais acelerada e que para ajudar tem a inteligência artificial aqui? Passete, eu acho que assim, você não pode perder de vista os valores da marca, sabe? Então, assim, tudo que a gente faz, tudo que a gente trabalha, né, tem esse olhar na segurança, na confiança, né? Assim, são alicerces extremamente importantes, né, na empresa. Né? Então, assim, vamos evoluir, vamos acompanhar tudo, mas, assim, você tem que ter a tua essência preservada, né? Então, assim, se eu quero me propor a estar com você em todos os seus passos ao longo da tua jornada, daquilo que você tem como seu propósito, eu não posso me perder nesse meio do caminho e não conseguir levar os atributos que vão te ajudar nesse caminho, nesse processo, para que a gente consiga ser ali a melhor forma de você pagar e receber. Né? Então, acho que tudo isso que a gente está falando tem que entrar nessa essência da marca, né, que a gente tem. Carla, muito obrigado. Fechamos aqui a primeira parte da nossa conversa. Fica o convite para você voltar, até porque Obrigada. A transformação aqui é muito rápida. Obrigado por ter vindo até aqui. Obrigada pelo convite. Conversado comigo pela segunda vez. De novo, eu estou deixando a entrevista que eu já tinha feito com a Carla aqui na descrição. Obrigado pelo papo. Acho que foi um ano interessante para começar, né? Agora podemos acelerar um pouco mais. Em novembro, com a Fórmula 1. Fórmula 1 chegando. Vamos acelerar. Muito bom. Então a gente se encontra agora no Paddock. A gente está se encontrando em lugares interessantes, isso aí, né? Tá vendo? Muito obrigado, viu? De coração. Obrigada a você, Vi, pelo convite. Muito bom. Pessoal, isso foi mais um episódio da nossa série especial com os CMOs. Eu conversei com a Carla Mita, CMO da Visa Brasil, e a gente se encontra no próximo episódio. Muito obrigado pela presença de vocês.